Salve, salve, Arena Apologética, Recares Kai Ereneto Kiriu e Jesus Cristo Adel Faimu. Fiquem todos com Deus. Gente, estamos iniciando hoje mais uma programação com muito amor, com muito carinho para você que gosta de teologia, que gosta de assuntos relacionados à teologia. Então, hoje nós temos aí um participante contra um brasileiro versus um de Portugal. É isso aí. Então, agora, no Arena Apologética, eles vão debater acerca do milênio. Esse assunto é bem corriqueiro aqui no Arena, né? Recorrente, mas não deixa de ser um assunto contemporâneo. Afinal de contas, falar de escatologia é falar de algo atual, é falar de algo que ainda vai acontecer. É isso aí. A palavra escatologia é uma junção de duas palavras, dois vocábulos. Escatos, que vem do grego, mas logia. Logo, nós temos escatologia. Bem, sem mais delongas, eu já quero, nesta ocasião, estar convidando os nossos participantes. De um lado, eu tenho o pastor Lizard. É isso, não? Lizard. E do outro lado, eu tenho o pastor Marx Fabrizio. Olha aí o charme que há na pronúncia do nome desse homem. Pastor Marcos Max Fabrizio. Porque acho que é Fabrizio. Eu penso que é Fabrizio, tá? Então, solta a vinheta. Depois os dois aqui comigo. Boa noite, pastor Marx Fabrizio. Boa noite, pastor Zatti. Seja muito bem-vindo aqui ao Arena Apologética. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já é bem recorrente aqui no Arena, que é a escatologia bíblica. Boa noite, pastor Marcos Fabrizio. Pode começar dando seu boa noite aí. Boa noite, irmão Lizard. Boa noite, professor Elton. Muito prazer conhecê-lo. Estou aqui em Portugal já há 5 anos. Sou de Goiânia, Goiás, no Brasil aí. Mas já me faço português aqui. Então, eu tenho um canal no YouTube também, de escatologia. A gente também faz bastante lives lá. Também fazemos podcasts, né? E fiquei o convite. O canal lá é só de escatologia. Acho que é um tema que a gente discute muito, né, Lizard? O Lizard já é conhecido da antiga aí. A gente já vem debatendo nos grupos de apologética lá sobre o assunto. E é um prazer estar aí com vocês, tá? Quero agradecer o convite aí. Fica aí, então, nosso agradecimento. Muito obrigado. E meu nome é Max Fabrizio mesmo. O Fabrizio é meio italiano mesmo. Maravilha. Muito bem. Bem, pastor Lizard, boa noite para você também. Fique à vontade aí para dar os seus ponderações iniciais. Depois vocês terão 2 minutos para fazer as apresentações. Mas dá uma boa noite aí para o nosso público do Arena Apologética. Boa noite, professor Elton, meu amigo pastor Max, né? É uma honra estar aqui com os irmãos, poder aprender e participar pela primeira vez do Arena Apologética. Como o pastor falou, né? Nos conhecemos de alguns grupos, somos concordantes nos temas principais, né? Da fé cristã, somos irmãos em Cristo. Divergimos só em alguns pontos nesse tema ao qual vamos debater, e eu não sou pastor, tá? Eu sou um cristão mesmo, estudante, amante da palavra de Deus, né? Eu me chamo Lizard, falo aqui da Paraíba, né, Nordeste do Brasil, e tem um canal, o nome do canal é Ciência Bíblica, né? Que é esse conhecimento mesmo, né? E abordamos temas escatológicos, estudos bíblicos, né? Uma vez por outra aí um pouquinho de política, mas quando é realmente relevante, né? Mas a coisa da ciência também, mas o principal foco é o conhecimento bíblico que estamos aí aprendendo e compartilhando com os irmãos de uma forma simples, né? Como o senhor vem nos ajudando aí, e é isso. Vamos aí falar um pouco sobre esse tema. Maravilha. Lembrando que vocês terão 1 minuto e 30 segundos para a pergunta.
Vocês podem ficar à vontade se quiserem sugerir tempo, mas o padrão aqui da gente é 2 minutos. Mas hoje à noite eu vou dar para vocês 1 minuto e 30 segundos para a elaboração das perguntas. E com relação ao tempo de respostas, eu deixo vocês decidirem entre 5 e 4 minutos. Qual é o tempo que vocês querem para estarem elaborando as respostas? Vocês têm a opção 1 de 5 minutos e a opção 2 de 4 minutos. Eu acho que, por mim, pode ser 5 para a resposta. Fechou. São 2. 4. Maravilha. Eu vou deixar, se acha 5 minutos, vocês usam o tempo que lhes forem conveniente, tá bom? Sem mais delongas, eu já quero aqui estar chamando o relógio para mostrar para vocês como que será esse debate. Então é isso, gente. Olha aí o relógio na tela chegando. 1 minuto para a pergunta, 5 minutos para a resposta. E réplica, tá bom? Esse debate será um debate de 3 blocos. No primeiro bloco haverá pergunta, resposta e réplica para os 2. No segundo bloco e terceiro da mesma forma. Beleza. Sendo assim, já vamos chamar a vinheta. Aliás, vou dar o tempo logo para vocês fazerem suas apresentações. Quem dos 2 aí desafiou alguém? Quem foi o desafiante aí? Foi eu. Rapaz, você é corajoso. Você desafiou o pastor Max Fabrício. Eu, pastor. Tem um canal de escatologia. Qual o nome do seu canal, pastor Fabrício? Escatologia e ciência de verdade. O cara está em Portugal estudando escatologia, está se aprofundando, mas brasileiro é brasileiro, é bicho corajoso. Brasileiro é inteligente, né, gente? Então, sem mais delongas, brincadeiras à parte, irmão Lizardi, você tem 2 minutos para dizer o que você veio fazer, o que você veio defender. Fique à vontade, seu tempo já está na tela, comece quando quiser. Amém. Então, de falar do tema amilenismo, né, que é uma corrente escatológica que ela, no seu significado, não milênio, né, mas não milênio literal, como boa parte, a maioria, né, das igrejas, não só do Brasil, talvez do mundo, né, hoje ela é predominante, o pré-milenismo, seja ele dispensacionalista ou histórico, mas ele já foi muito forte, o amilenismo, por conta dos pais da igreja, ali Agostinho, né, que foi o primeiro a sistematizar esse tema que realmente é um pouco complexo, e temos homens de Deus bem conhecidos como os principais reformadores da igreja, que eram milenistas, como Martim Lutero, João Calvino, entre outros teólogos séculos depois, e temos muitos homens de Deus hoje, né, que entendem essa visão, né, que é a milenista, né, que interpreta o Apocalipse capítulo 20 de forma simbólica, né, porque a maior parte do livro de Apocalipse, ele é figurativo e simbólico. Tem algumas questões históricas, tem algumas questões literais, mas eu vejo ele como simbólico, né, e até porque também a questão do amilenismo, a qual eu vou defender aqui, né, ele elucida alguns pontos que eu via, né, de grande problemática no pré-milenismo, né, como algumas questões que vamos abordar aqui. E é uma visão mais simples, é uma visão que ela fortalece e que ela coloca na plenitude a obra de Cristo, né? Por que eu digo isso? Porque no amilenismo não vai haver morte depois da volta de Cristo, não vai haver um reino político nessa terra que é amaldiçoada, né? Essa terra que, devido ao pecado, né? Que Jesus vai renovar essa terra. E o sacrifício sacerdotal, todas essas questões, o amilenismo entende como totalmente pleno, e eu vou defender isso aí. Amém? Deu tempo? Muito bem, meu microfone estava desligado, pagando mico. Pastor Marco Fabrício, você da mesma feita tem 2 minutos para fazer as suas ponderações iniciais. Tempo na tela, fique à vontade. Então. Eu vim para falar um pouco sobre pré-milenismo, no caso tradicional, né? O histórico. Porque nós temos aí o amilenismo, o pré-milenismo tradicional histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, e tem o pós-milenismo ainda. Então, são algumas visões aí que a gente tem
E, na realidade, eu não sou muito de usar muito nomenclatura, até porque eu já fui pré-tribulacionista, já fui pós-tribulacionista, e já estudei essas visões todas, e concordo com muitos pontos que elas colocam, mas discordo de outros, então eu não teria nenhuma nomenclatura para me falar aqui agora o que realmente, né, o compacto das visões. Mas, assim, dentro da questão do milênio, né, eu já posso dizer que eu sou pré-milenista na questão do milênio. Então, eu sou pré-milenista tradicional, no caso histórico. Eu acho que é a visão mais correta, mais bíblica, mais centrada e que responde todas as questões ou perguntas. Então, dentro desse ponto, é o que eu creio. Não desconsidero o amilenismo, até porque eu concordo com algumas questões que o amilenismo coloca, mas não 100%, né, porque eu acho algumas questões muito falhas dentro dessa questão amilenista, né? Que eu acho que até começando pelo nome, né? Amilenismo, que na realidade A do termo significa sem milênio, né? Na realidade, e eles creem no milênio, já começa por aí, mas não no milênio literal, mas no milênio simbólico. Então, o nome já começa errado, já começa pelo nome. Então, enfim, é basicamente isso. E a gente vai discorrer aqui sobre o assunto de uma maneira mais simples, sem usar uma linguagem muito difícil, para abordar o tema de uma forma mais fácil possível, para que as pessoas possam entender. Até então, o objetivo aqui, eu não quero ser, né, melhor que ninguém, eu acho que é porque escatologia é um tema que nós todos temos direito de discordar, porque não é algo que bateu o martelo e fechou, né? Amém. É isso. Maravilha, muito bem. Bem, sendo assim, pastor, irmão Lizardi, você tem 2 minutos para fazer, aliás, dois não, você tem 1 minuto e meio para fazer a sua primeira pergunta para o seu oponente. Sendo assim, fique à vontade e comece quando você quiser. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Ok. Não há milenismo literal, né? Porém, ele é um reino milenar, porque é mais de 1000 anos, espiritual sobre a sua igreja. Vários textos existem nas escrituras, né? Que o Senhor Jesus já reina sobre sua igreja e que esse 1000 é um número que foi preciso João, né, colocar ali os escritores para fechar um grande período de tempo, que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E existe esse milênio espiritual, né, sobre Jesus Cristo, a sua igreja. Então, minha pergunta eu vejo que Jesus cumpriu toda a sua missão. Ele disse, está consumado, está cumprido, né? Ele lá o escritor aos Hebreus fala que ele fez um único ato sacerdotal, vivo e eficaz, expiou os pecados, enfim, Jesus já provou, já fez o que ele tinha que fazer, restando só a sua vinda e o juízo e o estado eterno. Então, a minha pergunta para o pastor Max por que um milênio literal de 1 ano na Terra, aliás, de 1000 anos na Terra, interruptos? Porque Jesus tem que reinar nesta Terra 1000 anos para provar o quê? Para quê? Até porque é uma terra que, segundo ele mesmo, Jesus Cristo, diz que essa terra, esse reino não é desse meu reino, é desse mundo, essa terra é amaldiçoada. Qual o propósito? Por quê? Essa é a minha pergunta, pastor Marcos. Muito bem. Pastor Max Fabrício, você entendeu a pergunta? Entendi. O seu tempo é 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Ok. Então, respondendo a pergunta, o porquê, né? Na realidade, a gente quer sempre saber o porquê das coisas. Primeiro, porque a palavra de Deus, no próprio livro de Isaías, diz que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, é complicado você olhar só por um prisma e por uma perspectiva. Então, você tem que olhar por todo o prisma bíblico, toda a perspectiva bíblica, a Bíblia por um todo. E por isso que eu não gosto de nomenclatura, como eu disse aqui no início, né? Essa questão da nomenclatura é complicado, porque você fecha a janela para você, né, ver outras questões. Então, partindo desse pressuposto, eu creio que a resposta para essa pergunta seria a primeira sim. Deus ele vai cumprir toda a palavra que está profetizada e que ele profetizou ao longo de toda a história bíblica, começando em Gênesis
até o final. Em Apocalipse ali existem, né, dezenas, centenas de profecias falando sobre o dia do Senhor, né? A gente chama o dia do Senhor, ou o dia da vingança do Senhor, né? O dia do juízo, né? Estabelecendo então o fim de todas as coisas. Então, existe um início e vai existir um fim. Então, para que toda essa profecia se cumpra, né? Uma delas diz respeito, por exemplo, ao trono de Davi, né? Que é uma questão que eu concordo, como eu disse, com a questão do milenismo, é que o Senhor Jesus, ele já começou o reino dele, ok? No terreno, depois ele foi assunto aos céus, inclusive o texto básico que eu creio que o milenismo usa é Atos capítulo 2, né? Em Atos 2 ali, que é, né, até a pregação de Pedro, ele fala sobre essa questão, né? Que os últimos dias já começaram, mas, bom, por aí, os últimos dias, que está no plural, né, começa então ali no tempo de Pedro, mas ele vai se estender até o cumprimento de todas as coisas, né? Até o finalizar de todas as coisas, até que o Senhor Jesus venha e estabeleça então, que eu creio, né, o reino dele literal na terra, para que se cumpra então a profecia que ele deu a Davi, na realidade todos os textos proféticos. Se você vai usar Isaías capítulo 2, você vai ver isso. Isaías capítulo 11, você vai ver isso. E para mim, eu acho que o texto chave de Zacarias capítulo 14, Oséias capítulo 2, mas Zacarias 14 para mim é crucial. E Zacarias 14, ele cita literalmente ali uma das 7 festas, né, bíblicas, que está em Levíticos 23, que é a última festa, que é a festa dos tabernáculos. E aí você vai ver um paralelo, que hoje eu entendo algo que eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras. Você, para entender escatologia, você tem que entender um pouco das 7 festas, né, bíblicas, não é judaicas, não me refiro a festas judaicas aqui. Festas judaicas é Hanukkah, é Purim, está lá no livro de Esther. Essas de Levítico 23 são um tempo, é um time, é uma janela temporal que o próprio Deus deixou como um marco, né, ou o próprio Senhor Jesus ressignifica colocando o quê? Como memórias, ou faz disso a memória, um memorial. Começando na Páscoa, terminando no Tabernáculos. Ali você vê uma linha temporal. Aquilo é uma linha temporal. E ali, na linha temporal, você vai ver que se cumpriu, né, nessa linha temporal, memórias que o Senhor Jesus deixou pré-estabelecido e ainda vai até o final. Então, você olhando por esse prisma e olhando para Zacarias, capítulo 14, você percebe que Zacarias 14 está se referindo ao milênio. Ali é literalmente o milênio, né? Não usa-se a palavra milênio, que é só usada em Apocalipse capítulo 20. Mas ali você vê que o texto já começa falando que nos últimos dias, ou no tempo do fim, já começa falando sobre isso, e ele vai discorrendo ali o assunto, em Zacarias capítulo 14, e ele no final ele cita a questão da festa dos tabernáculos, ele fala dessa festa, que é a única festa que vai ficar, a festa ou o marco memorial, né, que vai ficar para estabelecer nesse tempo. Então ali você percebe que é algo literal, né? Não dá para você alegorizar ou simbolizar algo ali que está sendo literal, né? E partindo desse pressuposto que o trono de Davi tem que se cumprir, né? Vamos dizer assim, não de uma forma só espiritual, que é espiritual, por isso que eu falo que eu creio no amilenismo, que começa assim, Jesus começou uma grande obra ali, foi a maior obra da humanidade, ali em Atos 2, né? Por isso que eu digo que eu concordo um pouco com o amilenismo nessa questão, mas essa questão tem que ser não só algo espiritual, mas precisa ser algo também literal, entende? Onde céu e terra, por isso que é novo céu e nova terra, terão que ser novamente, né, restaurados, basicamente. Maravilha, muito bom, gente. Lizardi, você tem 5 minutos para fazer uma réplica se não concordou com a resposta do pastor Max. Tempo na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Partes não concordei, né? Vou usar assim da réplica. Então, o pastor Max falou que realmente algumas questões não são espirituais, concordo nessa parte. O amilenismo ele é mal interpretado por muita gente. E também não sou muito de usar nomenclatura, porque às vezes acaba um falando por todos, e não é bem assim. Eu entendo que algumas questões vão ser literais, sim, porém numa nova terra.
Um dos motivos a qual muitos não entendem ou não se deram a buscar e compreender, estudar a corrente escatológica amilenista é porque não tem um estudo sobre a nova terra. Poucos param, realmente são poucos que pregam, são poucos que têm entendimento sobre a nova terra. E eu estou estudando também, mas realmente são muito poucos que estudam, e a igreja em si, tanto pregações como louvores, ela dão muita ênfase ao céu. Vai ter novo céu e também a nova terra. E, infelizmente, a nova terra é pouco difundida. Então, Zacarias 14, pelo menos ali até o versículo 11, é explícito que é uma nova terra, porque fala que não vai ter mais transgressão alguma, não haverá mais destruição no meu santo monte, não vai, a Jerusalém vai estar segura. Eu não sei se dá tempo para ler, eu vou ler aqui só alguns versículos. Se você ler o capítulo 14 de Zacarias, pelo menos até o versículo 11, é muito claro que é numa nova terra que vai se cumprir. Porque, veja só, o versículo 1 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, olha, o dia do Senhor, quando ele vier, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, desde a tomada será tomada, e a casa serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade sairá. Isso perto de Jesus, né? Ali Jesus voltar, né? E sairá para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Que eu entendo, né? Que Paulo disse, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Jesus vem com o poder da sua boca, ele destrói Satanás, que já foi vencido na cruz. Ele vai destruir, porque a palavra de Deus diz que para Satanás ele será solto por um pouco período de tempo, que é justamente no período da grande tribulação. Então, aqui você lendo, você leitor aí que está assistindo o vídeo, a live, você lê direitinho, você vai perceber que ela se encaixa perfeitamente na nova terra, porque vai dizer no versículo 7, será um dia conhecido do Senhor, não haverá noite nem dia no templo, nem haverá tarde nem luz. O versículo 8, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental, no estio e no inverno, e o Senhor será sobre toda a terra, o conhecimento do Senhor sobre toda a terra, e um só será seu nome. Versículo 10, toda a terra tornará planicidade. Aí o versículo 11, para resumir, não dá tempo para falar tudo. E habitará nela, e não haverá mais anátema, ou seja, maldição, porque Jerusalém habitará segura. Então, Lucas 17, versículo 20, diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui, ele acolá, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em outras traduções diz que está dentro de vós. Ou seja, Jesus responde que o reino de Deus estava vindo com o Senhor Jesus, né? O Messias prometido pelos profetas, que aquele reino viria e não seria abalado, seria eterno. Daniel 2,44, ele fala isso. Esse reino que vem é eterno e não passará para outros povos. Por isso que eu entendo que esse milênio ele é espiritual, porque é o Senhor Jesus reinando na sua igreja, conforme o próprio Paulo fala em Efésios capítulo 2, né, versículos 5 e 6, que ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Você pode conferir Efésios 2, versículos 5 e 6. Então, Zacarias ele é no reino eterno, porque Apocalipse capítulo 20, visões que João está tendo no céu, e ali não fala nada de questão fotográfica, geográfica de um reino na terra, até porque seria incoerente com o que Jesus disse em Lucas 17, que orando por nós, né, esse mundo não é meu reino desse mundo, né? Acabou o tempo. Maravilha. Pastor Max Fabrício, você pode dispor do tempo de 2 minutos, não, de 1 minuto e 30 para fazer a sua primeira pergunta. Tempo na tela,
Fique à vontade, comece quando quiser. Então, eu vi até a pergunta aí que foi colocada aí no chat, por que o milênio é só o milênio que é literal, o resto é simbólico. Não. Primeiro, eu vou fazer um questionamento e já vou fazer a pergunta. Pronto. Todo símbolo que está no livro de Apocalipse, né, quase todos eles, o próprio livro explica. Né? Então, se você pegar lá do capítulo 1, 2, você vai ver lá que, né, as estrelas e os candeeiros, né, as 7 estrelas, 7 igrejas, os candeeiros são 7 anjos, 7 igrejas. Então, ele mostra o símbolo, explica o símbolo. O mesmo acontece em Apocalipse capítulo 11, 12, o dragão capítulo 13. Então, ele vai falando no capítulo 17, a Babilônia, a cidade. Então, ele vai mostrando os símbolos, vai explicando os símbolos. Então, o símbolo, ou quase todos os símbolos do livro de Apocalipse, eles são explicados no próprio livro de Apocalipse, ok? Então, há uma explicação para todos eles. No capítulo 20, não diferente dos outros, eu não creio que aquilo ali é alegórico, até porque é difícil de entender, e essa é a minha pergunta, a ressurreição que acontece ali no capítulo 20. Então, eu fico com essa pergunta, então, para o irmão Lizardi, que ressurreição, se aquilo ali mesmo é algo, vamos dizer assim, alegórico ou simbólico, como é que fica, então, a ressurreição do capítulo 20 de Apocalipse? Porque ela não pode, ou ela é igualmente alegórica e simbólica, não é uma ressurreição, de fato, ele está falando de alguma outra coisa na interpretação do amilenismo, ou realmente vão ter que admitir que aquilo ali é mesmo uma ressurreição, né? De fato, que depois dela que vai acontecer o milênio. Então ali tem uma ordem, uma lógica. Ok, gente, meu áudio mais uma vez desligado. Lizardi, você entendeu a pergunta? Cinco Entendi, sim. minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Bom, pastor Max, entendendo a corrente escatológica milenista, ela se compreende muito perfeitamente de forma simples. Porque quando você entende uma coisa, ela vira uma chave hermenêutica para outras, né? Assim, muitas coisas da palavra de Deus só vamos compreender quando nesse percurso, né, até chegarmos a um entendimento realmente concreto, só vamos entender quando entendemos algumas questões. Primeiro, a primeira ressurreição, nós que entendemos o milênio, né, simbólico, os amilenistas, né, como queiram falar, só existem duas ressurreições. A primeira é espiritual, a segunda é a física, por ocasião da volta de Cristo, que todos os corpos ouvirão a voz do Senhor, como dito em João 5, versículos 27 e 28, que diz que na vinda de Cristo todos ouvirão sua voz. Não há intervalo ali. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Então, é bom deixar claro, nós amilenistas entendemos que existem só duas ressurreições. A espiritual, a primeira, e a física, como 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, Paulo diz ali, versículo 17, né, os que morreram em Cristo, os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, os mártires e todos os irmãos em Cristo, e os que estiverem aqui no dia do Senhor serão arrebatados. Essa é a segunda ressurreição. Esta primeira de Apocalipse, agora respondendo, ela é a espiritual. Como dito Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, deixa eu colocar aqui, Paulo diz, deixa eu colocar só um minutinho, se já ressuscitaste em Cristo, vou colocar aqui para ficar... Veja, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, né? E voltando ao capítulo, o Colossenses capítulo 2, Paulo também, nos versículos 12 e 13, diz assim, sepultados com ele no batismo, que é o novo nascimento, a ressurreição espiritual, todo homem nasce no pecado, o espírito destituído da glória de Deus,
necessita desse novo nascimento, como o próprio Jesus falou em João 3. Veja só, versículo 12 e 13 de Colossenses 2. Sepultado pelo batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados, nós estávamos mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Veja só, Jesus foi o primeiro, as primícias dos que ressuscitou, e agora nós, em Cristo, também fomos ressuscitados com ele. Olha que interessante, o versículo 14. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tudo tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando, versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Através da vitória de Cristo, nos deu essa autoridade ao seu povo, que é essa restrição que Satanás agora tem, que ele nos deu autoridade ao seu povo, ao crente que pode expulsar Satanás porque ele já é derrotado. O mundo é do maligno, o mundo é enganado, mas a igreja não, o povo de Deus não. Então, essa ressurreição de Apocalipse 20, ela é espiritual. Quando diz lá nos versículos, acho que a partir do 5, né, diz, os outros mortos não voltaram a viver. Por quê? Porque esses que não voltaram a viver é os que não nasceram de novo. Né? Esses que não nasceram de novo vão ser ressuscitados para a condenação eterna. João vê visões ali. Ali é algo que João está vendo no céu. Ele vê aqueles que morreram em Cristo, que estão com o Senhor, né, no paraíso, e aqueles que estão com Cristo, o poder da segunda morte não tem sobre eles, porque nasceram de novo. A primeira ressurreição, a segunda, aqueles que dizem os outros mortos não voltaram a viver, justamente é o quê? Os que não morreram em Cristo, os que não nasceram de novo. Esses vão ser ressuscitados na vinda do Senhor. Ok, querido, seu tempo já acabou. Gente, eu tô aqui rindo porque o defensor da verdade, eu não concordo com isso, Elton aperta ele. Bem, claro, né, gente, o que acontece? Quero mandar um abraço para a minha mãe, meu pai, Zélia e Virgílio, né? Quero mandar um abraço para Zélia, Maia e Virgílio. E dizer que eu amo vocês dois, tá bom? Um abraço para vocês dois. Bem, que é meu pai e minha mãe, né, gente? Claro. Querido pastor Lizardi, agora... Não sou pastor Marcos, eu não sou pastor, não. Desculpa, é o hábito, tá? Aproveitando, um abraço para minha mãe, que está completando um ano hoje. Hein? Puxa! Orei por ela. Que legal, cara. Parabéns aí para você, tá? Então, um abraço aí, Zélia, minha mãe, Virgílio, obrigado. Tá? Manda um abraço para sua mãe, pastor Max, também. Vou mandar um abraço primeiro para minha esposa, que está aqui me assistindo, para minha mãe também, está no Brasil, estou com saudade dela, da minha irmã, dos meus irmãos ali, e minhas filhas que estão aqui comigo, né? Meu genro, que é uma benção. Maravilha. E os irmãos da igreja, da comunidade, um abraço para todos aí que estão me assistindo aí. Okay. Se não gostou da resposta do querido Lizardi, você pode dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Então, não é que eu não gostei, né? A resposta do Lizardi, ela só não foi, assim, mais completa. Eu acho que aquela ressurreição ali, não vou nem falar, eu acho, né? Eu vejo no texto que ali está bem claro que a ressurreição se refere às pessoas que morreram na tribulação, né? Porque tá claro o texto ali, né? E aqueles que morreram degolados, ainda fala a causa morte deles, né? A forma que eles morreram. O texto é tão minucioso no seu detalhe, que fala aqueles que foram degolados. E esse texto é tão interessante, né? E aí, só complementando aqui, fala que eles foram degolados, né? Na grande tribulação, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ele repete ali, reinarão durante 1000 anos. Eles vão ser ressuscitados, eles foram degolados. Agora, olha só que interessante. Esse texto é tão minucioso, ele fala a forma que as pessoas, né, que os irmãos vão ser mortos ali na grande tribulação, né? Ou seja, por degolados. Isso reforça uma outra
tese, né, vamos dizer assim, um outro tema que eu trabalho muito no meu canal, que é a origem do anticristo, a origem da marca da besta, a origem da imagem da besta, essas questões que eu já abordei ali no meu canal várias vezes, que eu creio que vem, né, do islamismo. Então, isso aí só reforça essa teoria, esse tema que a gente trabalha lá, ok? Que é uma outra questão para outro dia, mas enfim. Esse texto ele é minucioso, ele fala a causa morte, a forma que as pessoas são mortas ali. Então não pode ser algo simplesmente alegórico ou simbólico, porque ele é detalhista o texto, entende? E aí vejo outros problemas também nessa linha de interpretação alegórica, por exemplo, a questão de Satanás preso, parecendo que está preso pelo STF, né? Ali só com tornozeleira eletrônica, né? Fica só restrito o raio de atuação dele. Na verdade, não é uma prisão real, é uma prisão fake, fictícia, né? Que parece que existe e não existe, né? Então, e não é o que o texto diz. Ali mostra mesmo ele retido, né? De uma forma, vamos dizer assim, mesmo impedido de agir, né? O texto ali mostra que ele está impedido de agir, literalmente, que ele não vai ter mais poder para agir, né, durante 1000 anos, que é o que é colocado no texto. Obviamente, aí você vai para os textos que completam isso, você percebe que Zacarias, né, você vê um reino ali, né, que ele é estabelecido, conforme Apocalipse diz, né, com vara de ferro sobre as nações, ou seja, com um governo rígido, rigoroso, mas de paz, amor e de cumplicidade e harmonia. Então, ali mostra um reino literal sobre a terra e mostra, né, que essa questão do alegorismo ali, dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 20, que como é sugerido, não encaixa com os detalhes das profecias e os detalhes dos textos bíblicos que são mostrados ali, inclusive, como eu citei aqui, a forma da causa mortis, que os irmãos são mortos ali, né, vindo da grande tribulação, ok? E uma das questões que eu coloco quando a gente vai trabalhar sobre a origem do anticristo, a manifestação dele, essas coisas, é exatamente, né, a questão sobre a sua etnia, né, ser algo que vem da linhagem de Ismael e de Esaú, porque hoje a religião que unifica isso e mata por degolação, por degolamento, seria o Islã. Por quê? Porque seria nobre isso para alguém que é dessa religião, né, seguir o exemplo máximo do seu líder, né, Muhammad, que matou num dia só 600 homens. Então ali os textos são tem muitos detalhes importantes nos textos. Você não pode simplesmente ignorar ou alegorizar algo que é literal, entende? Que não dá para você fugir disso, porque as profecias começam em Gênesis capítulo 25, entende? A profecia começa lá, e depois vai se estender por Jeremias 33, Jeremias 51, os textos que eu dei em Zacarias, você ignorar a questão das festas, as 7 festas bíblicas. Então, há uma cronologia nisso. Então, eu creio que o livro de Apocalipse ele é cronológico. E fazer dele uma coxa de retalhos, para mim, vamos dizer assim, é algo que não encaixa no raciocínio lógico. Tá? Você pegar aquilo e fazer daquilo uma coxa de retalhos. Então, eu interpreto o livro de Apocalipse já começando do pressuposto que ele é uma ordem cronológica. Meu Deus não é um Deus de confusão, nem é um Deus de bagunça. E outro, o próprio livro se chama Apocalipse, ou seja, retirar as sombras, né, para trazer revelação. Então, isso vai contra até o próprio nome do livro, os conceitos que ele mostra. Basicamente é isso. Muito bem. Sendo assim, quem vai fazer agora a segunda pergunta é o irmão Lizardi, tá bom? Mas vamos para o segundo bloco. Irmão Lizardi, você tem 1 minuto e 30 para fazer a sua segunda pergunta. Fica à vontade. Ok. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 13, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas,
que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda de Deus, em que os céus e fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, com base nisso aqui, eu pergunto, se a vinda de Jesus, após sua vinda, que fala claramente, se encaixando com Mateus 24, né, que os poderes do céu serão abalados, o sol perderá sua luz, né, o pastor entende muito bem disso. Quando o Senhor Jesus vir, como é explicar biblicamente esse reino de 1000 anos nessa terra, qual vai acontecer todo esse abalo cósmico, uma terra destruída? Como vai ser essa terra que Jesus vai reinar aqui, se na sua vinda acontecerá todas essas coisas, né? E Jesus disse que o seu reino não é desse mundo. Então, como explicar isso? Pastor Marques, você entendeu a pergunta? Entendi, ele quer saber qual o resultado. Fique à vontade. Porque a terra vai ser abalada, basicamente é isso, né? Com a terra que ele vai reinar esses 1000 anos, né? Se Exatamente. é amaldiçoado, a nova terra. A terra vai ser abalada, e, né, literalmente que você pensa assim, que ela vai ser completamente destruída e tal. Bom, partindo da questão, né, que a gente já abordou isso, né, Lizard, em outras questões, em outras ocasiões, você sabe que a Terra ela se renova, ela se recicla. A própria Terra acontece isso, né, ao longo dos anos, em vários eventos extraordinários, você vê isso. Inclusive aqui agora, perto de Portugal, aqui teve a questão na Ilha da Madeira aqui, teve mais de 2000 tremores de terra agora recentemente, e o vulcão lá quase que entrou em erupção, nos Açores, aliás, perdão. Então, isso aconteceu também nas Ilhas Canárias e em vários outros lugares. O que acontece é que a Terra ela é viva e ela está sempre nessa questão de movimentação. Então, né, foi uma das coisas que a gente estudou aqui, né? Que eu fiz faculdade nessa área de engenharia civil e aqui em geofísica. Então, você percebe essa questão da Terra. E quando o Senhor Jesus voltar, né, a própria palavra de Deus, você citou em alguns textos, e eu cito então Romanos, né, fala que a terra geme com dor de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que é um texto tão até bonito você citar essa questão, mas a terra gemer com dor de parto, porque há um momento que a terra vai, né, literalmente, né, clamar ali por essa questão dessa redenção, né, completa. Porque se você pensar bem comigo, o Senhor não criou só o ser humano, os animais, ele faz toda a criação. Em 4 dias ele cria todo o cosmos, toda a complexidade do mundo físico. E os outros 3 dias ele cria a vida na Terra. Então, o padrão 4x3 que está em Gênesis repete lá no livro de Apocalipse, né? Tanto nos selos, quanto nas trombetas e nas taças, você vê esse mesmo padrão. Agora a questão você perguntou sobre a questão da Terra, né? Como é que vai ficar aí, se a Terra vai, se vai haver todas essas questões que vão acontecer na Terra. Isso já acontece, né? O fato é que isso já acontece. Inclusive aconteceu por ocasião do dilúvio, né? O dilúvio, eu acho que foi o maior evento extraordinário que aconteceu na face da Terra e é relatado por povos, né, inclusive povos indígenas isolados ao redor do mundo, passaram de tradição oral. Isso é até um fato que confirma as escrituras, né? A veracidade da palavra, a questão do dilúvio universal, que eu creio muito nisso. Então, o dilúvio, por ter sido o maior evento extraordinário que houve, que é, então, um evento que é comparado nos últimos dias, que vai ser o evento qual Jesus cita em Mateus 24, Lucas capítulo 17, capítulo 21, o evento que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus, onde a terra vai ser completamente abalada, conforme os profetas dizem que ela vai cambalear como um bêbado. Esse evento extraordinário, de grande magnitude, que você cita aí, que provavelmente vai espalhar, ou vai, vamos dizer assim, muita coisa na terra vai sair fora do lugar, vai mexer. Olha, eu vou te falar algo, o dilúvio, né, foi 2 anos, literalmente, 1 ano para as águas abaixarem, no outro ano, teve tempo até de Noé plantar uma vinha. Ou seja, no prazo de 2 anos, a terra já começou a se recompor no dilúvio. Você vê isso biblicamente, ok? Então, assim, isso não seria nenhum empecilho
né? Se o Senhor, quando o Senhor Jesus vier e todas as coisas forem abaladas, eu não vejo nenhum empecilho, pelo contrário, né? O vulcanismo, que é algo que é necessário, inclusive é algo que está na lei, né? Que a terra tem que ser trabalhada por 6 anos e descansar um ano, que é o ano sabático da terra, que não é respeitado, é exatamente por conta disso, para que a terra possa se renovar, que haja um renovo na terra. E o vulcanismo, ele provoca muito bem isso. O melhor adubo que tem, agora com essa ocasião da guerra da Rússia, né? O melhor adubo que tem é o adubo vulcânico. Todo mundo sabe disso, que vem das erupções vulcânicas ali. Então, isso é um fato necessário, digo, para que a Terra seja renovada, né? Que eu creio que esse evento que vai acontecer vai abalar completamente a Terra de um prisma, de uma perspectiva, para que a Terra seja renovada por completo. Eu vejo pelo outro ângulo, não que uma Terra destruída, mas uma Terra renovada, né, onde o Senhor Jesus vai poder fazer, então, né, um reino literal de uma forma, vamos dizer assim, justa, para que todos aqueles possam ver, perceber e viver, né? Aqueles que estiverem vivos por ocasião, um reino literal, um reino, né, justo, um reino santo ali, que vai se estender pela eternidade. Então, ele vai começar, aliás, ele já começou lá atrás, né? Esse time, que é o tempo dos gentios, que está acontecendo, e depois vai vir um tempo literal aí. Maravilha. Tempo acabado. Bem, agora nós vamos para a réplica do Lizard. Caso ele não concorde com a resposta do pastor Max, né? Lizard, seu tempo é 5 minutos. Fica à vontade. Sim, ele respondeu na base da crença, né? Falou bonito, o pastor tem uma boa, né? Mas, não, assim, chocou-se com as escrituras. Porque se Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, então fica complicado dizer que ele vai reinar numa terra ainda nessa forma, porque a palavra de Deus, em outras passagens, que essa terra, né, se passará, e é isso que cria novas coisas. E, assim, queria deixar bem claro, o livro do Apocalipse, ele não segue linha cronológica. Começa com questões históricas, igrejas que realmente existiram, depois você vê várias cenas sendo passadas de épocas diferentes da história. No final do Apocalipse 6, Jesus está perto de voltar. No final do Apocalipse 11, é a 7ª trombeta que toca, Jesus vai voltar. Depois, quando vai para o capítulo 12, tem ali um resumo escatológico, volta lá para Gênesis 3, a promessa do Messias, que vai terminar com a perseguição do dragão sobre o seu povo. Depois, final de Apocalipse 19, tem também novamente Jesus próximo para voltar, né? Os anjos lá falando no céu grande, né? Agora os reinos do Senhor. E quando vai para o Apocalipse 20, visões que João está tendo ali, que é no céu. E são batalhas que acontecem, são 2 ali pelo menos, e que tem a sua resposta você seguir no estudo do amilenismo de uma forma bem sistemática, né? Que não dá tempo de passar aqui, mas no meu canal tem vídeos explicando bem detalhadamente. Então, o Pedro, ele deixa bem claro aqui, como em toda a escritura, não tem milênio, não tem esse milênio de 1000 anos somente. Quando toda vez vamos ver sobre o reino eterno, sobre esse reino de Jesus Cristo, pode você que não concorda, eu lhe desafio, consulte a Bíblia, lá você vai ver que sempre vai ter eternidade ou para sempre, quando se refere à volta de Cristo. Não é interrupto de 1000 anos. Porque quando Pedro está aqui ardentemente expressando assim, esperando a volta de Cristo, o dia do Senhor, ele vai terminar dizendo o quê? Esperamos novos céus e nova terra. Aqui é onde habita justiça e paz, né? No versículo 13, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ele fala da volta de Cristo e depois vai dizer o quê? Esperamos novo céu e nova terra. Se o milênio de 1000 anos, o reino de Cristo nessa terra, fosse verdadeiro, teria que ter mais passagens, teria que ser mais claro, porque é um tema muito importante, é de grande relevância. E não tem, em parte alguma, quando vamos para as Escrituras, por exemplo, quando vamos para Isaías capítulo 65, vai começar dizendo o quê? A partir do versículo 17. Eis que crio novos céus e nova terra.
Só pelo versículo 17 de Isaías 65 já tira essa questão de 1000 anos só na terra. Porque começa falando, eis que crio novos céus e nova terra, em Isaías 65. E, como eu falei, em Zacarias capítulo 14 também. Ele afronta 1000 anos, aqui afronta muitas questões bíblicas, como ter que ainda vai haver pecado nessa terra que está amaldiçoada, já que em Hebreus, no capítulo 9, Jesus, o autor, diz que ele expiou de uma vez por todas o pecado. Em Hebreus 9, ali o versículo 26, você vai ver isso. E se você estudar detalhadamente o livro de Hebreus, vai dar grande ênfase ao sacerdócio e à obra de Cristo. Tanto é que Daniel capítulo 9, versículo 24, tem aquelas maravilhas dos tempos determinados que Daniel viu, que é expiar o pecado, dar fim à visão. Uma das coisas que se cumpriu, que foi selar o Santíssimo, né? Não sei se dá tempo de... Quantos minutos falta? Deixa eu colocar aqui, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Não dá tempo de falar de tudo, eu vou deixar só esses dois exemplos. Daniel 9, 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para cessar a transgressão. Não pode ter mais transgressão. Um milênio de 1000 anos vai ter ainda. Para dar fim aos pecados. Vai ter pecados após a rebelião, pessoas serem enganadas nesse 1000 anos, literal, quando Satanás ser solto. Não pode. Para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a profecia e ungir o Santíssimo. Jesus ungiu o Santíssimo na sua primeira vinda. Ok. Desculpa aí. Pastor Max Fabrício, esse é o momento em que você faz a sua segunda pergunta neste segundo bloco. Seu tempo... Não, peraí. Exato, sua segunda pergunta. Pode ficar à vontade, comece quando quiser. Então, essa é a grande dificuldade, a gente entender essas questões aí do amilenismo, com essa questão do, né, de tudo é algo simbólico, é subjetivo, não há objetividade nessas questões aí, e essa é a minha dificuldade, né? Eu acho que é a minha, eu acho que quase todos aí, de criar algo que é literalmente tudo simbólico, sendo que ali tem muitas questões ali que são minuciosas. Então, na realidade, eu nem sei se é uma pergunta, mas eu quero falar algo aqui que, por exemplo, ele usou aí um pressuposto falando sobre a questão né, que só fala milênio uma vez na Bíblia, só aparece milênio uma vez. Bom, isso foi um problema recorrente na época de Jesus, né? Havia uma discussão entre os saduceus, os fariseus, sobre a questão da ressurreição, porque não era claro a questão das escrituras ali, né? E Jesus deixou bem clara a questão da ressurreição, né? E então, isso não seria um argumento assim válido com relação a isso, porque nós iremos achar vários temas ali na Bíblia que tem, né, uma única citação ou muito pouca coisa falando sobre a respeito daquilo. Isso não tira o mérito do assunto, né? Isso não seria um argumento válido. Bom, então, nessa questão já colocada, eu queria que você falasse um pouco mais sobre né, essa questão sua aí de um outro tipo de argumento, porque esse argumento, para mim, não foi assim, não foi muito válido, né? Eu vou dar essa oportunidade aí para você discorrer mais sobre. Ok, Lizardi, você entendeu aí a pergunta? Entendi, né? Que a questão 5 do minutos na tela para espiritual, bom simbólico. Lizardi. Vamos lá. Sim, o pastor falou que tem dificuldade porque se interpreta muitos pontos simbólicos, de forma simbólica e espiritual, mas até agora eu estou tentando passar o que eu vejo nas escrituras, né? Assim, quando eu tinha o entendimento, um exemplo do pré-tribulacionismo, porque a igreja que eu frequentava, uma das primeiras que eu frequentei, era pré-tribulacionista, eu entendi essa visão, né? A partir de eu estudar as outras visões e ir para a Bíblia, porque eu quero entender, eu quero ter respostas, eu quero ter o meu argumento segundo o que a palavra diz.
quando eu fui vendo os problemas que tem o pré-milenismo, seja histórico e principalmente dispensacionalista, pastor não é, né? Assim, seria outros problemas que teria mais ressurreições e volta de Jesus, né? Realmente seria complicado. Mas a questão é que algumas passagens eu interpreto sim literal, como já dei o exemplo de Zacarias 14. Eu não falei que é simbólico. É sim literal, mas na nova terra. A única diferença é que em vez de ser somente em 1000 anos literal, de mil anos somente, eu aplico ela, eu entendo que elas são na nova terra, porque quando eu vou para Isaías 65, se eu não me engano, Isaías 11, que fala de novos céus também, de nova terra, quando eu vou para Daniel, ele vai dizer que viu esse reino, né, aquela pedra que chegou, que quebrou todos os outros reinos, e que esse reino é eterno, né? E que não passaria para outros povos, Daniel 2:44. Então, eu fui começando a perceber que esse reino de Cristo, lá de Apocalipse 20, que é a única passagem que fala 1000 anos, ele é um número que ele foi escrito ali para um número fechado, porque é mais de 1000 anos. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio, já tem que mais de 2000 anos. Então, um período milenar, assim como tem números fechados para dar uma ideia de plenitude, de um padrão maduro, por exemplo, o número 100, né, que teve a promessa de Abraão, né, esses números que sabemos que tem a sua simbologia, né, seus significados. Então, quando eu vejo ali Apocalipse 20, eu vejo que, e quando se passou você tira o 1000, você coloca, e quando terminou-se o período milenar, Satanás será solto. Qual é esse período milenar? É onde está escrito em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, que diz assim, 1 Coríntios 15, 25 diz assim, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas olha o versículo 24, Jesus está reinando hoje. Olha o versículo 24 que diz, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Voltando mais um versículo, porque assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois de Cristo na sua vinda, ou seja, Jesus é o princípio dos que dormem, o primeiro a ressuscitar e trazer esse grande benefício, essa graça que ele nos concedeu de sermos ressuscitados com ele. Convém que ele reine até que seja o quê? No último dia, que é expresso em João 6, mais de 4 vezes é falado que é no último dia que Jesus vem. Esse último dia se fecha com o que Paulo diz aqui, que ele vai reinar até esse último dia. Ele vai entregar ao Pai. É quando acontece a sua manifestação da sua vinda. Então, quando ele vem, ele destrona Satanás com o poder de sua boca. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. E se encaixa perfeitamente, porque a palavra de Deus diz em Mateus 25 que ele veio com toda a justiça para separar os bodes das ovelhas. Então, quando ele vier, ele vai implantar o nova terra e novos céus. O pastor Marcos sabe muito bem a questão da terra, né? Que vai ser esse evento cósmico, a terra vai ser abalada, e eu interpreto, eu vejo que o Senhor Jesus ele vai reinar numa terra renovada. Uma terra renovada, não só 1000 anos. Espero que tenha ajudado. Deu já o tempo? Maravilha. Pastor Marx, se não gostou da resposta, é o momento de você fazer a sua réplica. Fique à vontade, 5 minutos. Então, a questão é o seguinte, aqui tem o que está em jogo, aqui é a questão do simbolismo, do alegorismo, sobre algo que eu acho, que eu creio, né, ser mesmo literal, e o que a gente vê aqui é o seguinte, né, que há um período de tempo de 1000 anos, né, que a Bíblia cita aqui em Apocalipse 20,
e que eu acho difícil interpretar isso como sendo simbólico. Por quê? Porque logo após que passa o período de 1000 anos, você vai perceber que Satanás ele é solto. Então, aí eles alegam que essa soltura de Satanás seria uma, né, vamos dizer assim, algo que retém hoje Satanás aí, seria o poder da igreja, né, através do Espírito Santo, Senhor Jesus, que vamos dizer assim, aprisiona a Satanás, ou seja, impede ele de agir. Na realidade, eles interpretam isso aqui como se fosse mesmo um semiaberto, né, aí, sei lá, com tornozeleira eletrônica de Satanás, e que depois ele vai receber aí, de alguma maneira, um poder de novo, porque fica complicado ter, se você começar a olhar para esse prisma, porque depois que Satanás é solto, né, você vai continuar lendo o texto aqui, você vai perceber que ele vai ser lançado depois num lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde já está lá o falso profeta né, o falso profeta e a besta já estão lá dentro do lago de fogo e enxofre. E aí complica mais um pouco a situação. Né? Porque se esse milênio aqui, ele é mesmo simbólico, quer dizer que nesse período do milênio, né, anterior a isso, nesse período do milênio, a besta e o falso profeta já, quer dizer que eles já estão lá no lago de fogo e enxofre. Basicamente é isso. Né? Quer dizer, já estão no lago lá, quer dizer, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, né, o reino do anticristo já veio, porque tudo é citado aqui, porque não há necessidade, não teria, eu acho que não teria nem necessidade, logicamente falando, o texto citar que depois desse período, né, a besta e o falso profeta, né, que já estão nesse lago, Satanás vai ser lançado lá. Então há uma citação aqui. Ou a Bíblia não poderia só falar que Satanás poderia vai ser lançado lá, e para que citar então a besta e o falso profeta? Seria uma redundância do texto, né? Tá sendo uma redundância aqui, porque na realidade você começa a enxergar então aqui uma ordem cronológica, aí começa a fazer sentido as coisas. Mas se eu pegar isso aqui e começar a fazer isso aqui de um certo simbolismo, onde eu já expliquei aqui que o que é simbólico, o livro de Apocalipse ele explica, o que não é simbólico, né, a gente consegue ver nos textos proféticos uma explicação para tal, mas, ou seja, a maior parte dos símbolos de Apocalipse, o próprio livro explica. Então ele explica o que é o dragão, né, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, lá em Apocalipse 12, ele fala literalmente quem é, né, ele explica quem é a Babilônia, ele explica quem é a grande prostituta, tá ali falando, né? Então ele vai explicar o que é a menorá que aparece, explica o que são as 7 luzes ali, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Então o livro ele vai dando explicação para os símbolos que vai aparecendo. Então eu não posso pegar aqui agora todo um texto, que na realidade aparece sim símbolos aqui, né? Mas símbolos que o próprio livro fala, quem é Satanás, explica, né? Quem é a besta é explicado, quem é o falso profeta está sendo explicado. Então, a própria Bíblia, o livro de Apocalipse, explica quem são essas figuras. Então, essas figuras já são explicadas nos textos anteriores. Então, agora, o interessante é que essas figuras voltam a aparecer aqui. Né? De novo, uma redundância no capítulo 20, ele ressalta de novo que lá nesse lago de fogo e enxofre, onde Satanás, depois dos mil anos, que eu creio ser literal, né, vai ser lançado lá, onde essas figuras já estão lá. Então, ou seja, aí já não há conectividade. Eu enxergar isso aqui como sendo algo simbólico, porque são elementos do texto que não deveria estar aqui. Né? Literalmente, são elementos no texto que estão aqui, que se for para mim olhar por esse prisma de simbolismo, de alegorismo, eles não deveriam estar aqui. Né? Mas é óbvio, né? Como tudo, a gente tem, né, às vezes, explicação para outras questões. Eu, né, gostaria então que você usasse o tempo aí, não sei se vai haver algum tempo para isso, explicasse sobre essa questão, porque são símbolos que não deveriam estar aqui no texto, né, se realmente isso aqui é alegórico. Se não é literal, se é literal, ok, então está no lugar certo. É literal, é aqui, está na ordem cronológica, está correto o texto. Mas fora disso, eu não vejo muito sentido para uma interpretação alegórica nesse texto. Ok, muito bem. Gente, que debate interessante. Eu estou gostando desse debate. Agora nós vamos para o terceiro bloco, tá bom? Depois do terceiro bloco. Então vamos lá. Terceiro bloco.
Lizardi. Você tem, Lizardi, 2 minutos para fazer a sua última pergunta. 2 minutos na tela para você. Perdão, 1 minuto e 30, tá, gente? Você tem 1 minuto e 30 para fazer a sua última pergunta. Fique à vontade, comece quando quiser. Ok, Pastor Marcos, voltando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ao versículos 24 ao 26, que puder acompanhar para melhorar o entendimento, né? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo novamente falando da vinda do Senhor Jesus, né? Que Satanás já foi derrotado e ele perdeu essa autoridade. Nós temos autoridade sobre ele em Jesus Cristo. Ele foi derrotado sobre o poder que Jesus deu aos seus apóstolos, que passou a se submeter através, né, dos demônios através do nome de Cristo, né? A gente tem essa sabedor dessa passagem. Então diz assim: depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver aniquilado todo o império. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26 agora, é minha pergunta. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Ou seja, se ele é o último inimigo a ser aniquilado é a morte, então quer dizer que não tem outro inimigo. A morte será aniquilada por intervenção da volta de Cristo. Porque Satanás já foi derrotado. Então, eu queria perguntar ao pastor Marcos como explicar, após a vinda de Cristo, um reino na terra aqui, havendo ainda morte, porque havendo morte, há pecado também. E lá em Hebreus diz que ele desfez o pecado com o seu sacrifício também. Como explicar isso? Ok. Obrigado pela pergunta, muito boa. Pastor Max, e tempo na tela, pode ficar à vontade, tá? Então, como ele diz aqui, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ele está falando aqui de uma aniquilação, ou seja, não vai haver mais poderio sobre a questão da morte. Ela não vai ter mais poderio, ou seja, fazer aquilo que ela faz ao bel prazer. Agora a questão é que eu entendo bem que você colocou que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom do gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que é uma escolha que cada um de nós fazemos, ok? É uma escolha. Então, o reino eterno de Cristo, do nosso Senhor Jesus, ele começa, como você mesmo falou, Lizard, como é a visão amilenista que você defende, ele começa em Atos 2, ok? E eu volto então a mesma questão para você. Se em Atos 2, né, Jesus já está reinando e é o reino dele, por que que então continua existindo morte? Né? Porque você fez essa pergunta para mim, eu estou devolvendo ela para você. Se o reino do Senhor Jesus já está acontecendo, está em andamento, por que que a morte ainda está atuando? Por que que o pecado ainda está atuando? Essa é algo a se pensar, ok? Porque você fez uma pergunta para mim, por que que no reino eterno? E eu vou te voltar a mesma pergunta com relação ao que você crê que é o milenismo, né? Que defende que é um milênio que é simbólico, mas na sua interpretação de milênio simbólico, também Jesus está reinando, conforme você crê, que o Apocalipse diz que esse milênio o reino de Cristo começa em Atos 2, mas no reino de Jesus, nós ainda temos necessidade de lutar contra o pecado, nós ainda temos necessidade de vencer a morte, nós ainda temos necessidade de orar pelas enfermidades, nós ainda temos necessidade de manifestar a glória de Deus, ou seja, uma coisa não aniquilou a outra, mas ainda vou mais profundo ainda no assunto, vamos mergulhar mais nessa questão. Bom, eu te pergunto uma coisa, o reino dos céus era perfeito quando foi criado? Era ou não? É uma pergunta para você pensar. Porque, conforme os textos de Isaías, Ezequiel, você percebe que houve uma queda, né? A primeira queda nos céus. Ou seja, o fato de o céu ser um lugar perfeito, sem pecado, não tinha origem de pecado, o pecado originalmente começou nos céus. Então, ou seja, mais um argumento que você está usando, né, que não encaixa com aquilo que é bíblico. Né? Mais um argumento. Porque, né, se o reino de Jesus vai ser perfeito, então não vai poder haver morte nem pecado. Peraí. Né? O pecado começa nos céus, o céu sendo perfeito. Né? Lúcifer, né, como diz Hilel, né, ele caiu dos céus, foi precipitado abaixo. Entende? O céu sendo perfeito, sendo o reino, né,
completamente perfeito no poderio do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Isso não impediu de lá no céu começar, né, a origem do pecado. Se você for parar para analisar, é assim que é. Então, as duas questões que você tem colocado aí, tanto uma contra a outra, não é um argumento, vamos dizer assim, que vai tirar o mérito, né, de que no reino de Jesus literal que vai ter aqui na Terra, ele não vai criar, ele não vai deixar, não vai ser um governo que ele vai querer que as pessoas sirvam ele como se fosse robô, um robozinho, né? Ou como se fosse um, está parecendo que você está colocando para mim como se fosse uma China, né? Estou usando aqui o termo, né? Se fosse um governo comunista aí, né? O governo comunista de Jesus. Agora todo mundo, né? O governo parece mais uma ideologia comunista, isso que você está meio que propondo, né? Assim, nesse pensamento. E eu não creio que é assim. No reino de Deus, no reino do nosso Senhor Jesus, ele sempre houve, tanto nos céus quanto na terra, teve o livre-arbítrio, a questão da escolha. Então, a escolha é algo que faz parte, né, da criação de Deus, seja anjos, sejam homens, né? Nós temos esse pressuposto de escolher. E eu acho, não, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer no reino milenar, no milênio literal, né? A opção de escolher servir a Jesus, né, em face de todas essas coisas. Por isso que o último inimigo a ser derrotado é a morte, né? E você pode continuar lendo o texto de Coríntios que você citou aí, que ele vai continuar discorrendo sobre isso, entende? Ele vai continuar discorrendo sobre esse assunto que é maravilhoso, entende? Então vai ter que ser uma livre opção de coração. Por isso que Zacarias capítulo 14 faz sentido. A nação que não subir para adorar vamos dizer assim, na ministração dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, ela vai ser disciplinada, conforme o texto diz, que não vai haver chuva sobre essa nação. Ou seja, a nação que não subir para a festa dos tabernáculos, né, conforme o texto lá que é referência ao milênio, esse texto de Zacarias 14, ela não vai receber as chuvas. Então é isso. Não tem muito segredo. Ok, maravilha. Lizardi, você tem 5 minutos para fazer uma réplica. Se não gostou da resposta, fique à vontade, tempo na tela. Na realidade não teve resposta, né? O pastor não respondeu a pergunta que eu fiz acerca de como explicar biblicamente morte após a vinda de Cristo, né? Já que ele entende, crê que vai haver 1000 anos de reino de Cristo aqui nessa terra. Porque não vai haver. Porque depois da volta de Cristo é nova terra. E vou responder as duas perguntas, né? Primeiro, a que ele falou, porque ela não pode ter morte. Se está havendo morte hoje nesse reino, a resposta é muito clara. A primeira carta de Coríntios, capítulo 15, Paulo diz o quê? Que é após a vinda de Cristo. Depois virá o fim. Depois, versículo 24. Depois virá o fim, quando Jesus entregar o reino ao Pai. Isso ainda vai acontecer. Estamos nesse corpo corruptível ainda. Nós não fomos ainda glorificados. Por isso que ainda morremos. Isso aí o pastor Marcos é um homem muito inteligente. Ele fez essa pergunta, eu acho que na brincadeira, só pode ser. É uma pegadinha, né, pastor Marcos? Porque essa é muito fácil. Né? A gente morremos ainda porque ainda estamos nesse corpo corruptível. Que quando Jesus vier, aí sim seremos semelhantes a ele, como as Escrituras diz, né? Então, quando ele vier, no versículo 26 de 1 Coríntios 15, diz que o último inimigo que será derrotado é a morte. Então, se ele será derrotado, a morte será derrotada após a vinda de Cristo, então, quem quer defender que aqueles que vão viver 700 anos, 800 ou 500 anos em 1000 anos literal aqui, tem que explicar biblicamente, mas ninguém responde essa pergunta. Na realidade, ninguém responde essa pergunta, né? Apocalipse capítulo 1, para reforçar aqui que o seu Jesus reina na sua igreja hoje, veja só, tem até uma cronologia aqui curta. Ó. Apocalipse 1, 6 e 7 diz: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória para todos sempre. Amém. Veja que o versículo 6 diz que ele nos fez sacerdotes. Pedro também fala isso, né? Que somos sacerdotes, né? Nação santa, após
a obra de Cristo. Olha o que vem depois do versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra, né, lamentarão. Então, veja só, antes da vinda de Cristo, já diz aqui o livro que somos sacerdotes. Pedro também fala isso. Então, uma das coisas que me fez repensar o milênio de 1000 anos, que só é falado só em Apocalipse 20, eu entendo que é 1000 anos, esse reino entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, que ele reina a sua igreja espiritualmente, esse período milenar, até a sua volta, até o último dia que as Escrituras falam, em João 6, versículo 44, nesse último dia, Jesus virá e acontecerá a ressurreição dos mortos, e ele entregará esse reino ao Pai. Hoje somos sacerdotes dele hoje. E esse reino que está no nosso coração, através de Cristo, temos essa autoridade. Então, o poder de Satanás foi restringido sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ele não engana mais a mim, não engana você, ele engana o mundo, o sistema desse mundo, que Jesus disse lá em João 17, que esse mundo não é meu, assim como eles não são. Eu não peço que estire do mundo, mas que o livre maligno. Jesus vai dizer outras vezes que esse reino não é dele. Então, eu não consigo ver morte, porque Jesus vence a morte na sua vinda, e ele destrona Satanás com o poder de sua boca. E quando vamos lá para Apocalipse capítulo 13, vai dizer que sobe uma besta que tem as mesmas características, sobe uma besta do abismo que tem as mesmas características do dragão, e lhe resta pouco tempo, ou seja, eu vejo que Satanás ele será solto com todo o seu poder quando ele reencarnar num homem, ser humano, para o anticristo, no caso, né, que vai perseguir a sua igreja. Quando Jesus vier, tiver Jerusalém sitiada, aí sim, todo olho verá, acontecerá o que eu acabei de falar, né? Satanás será destruído e acontecerá um renovo da terra. É isso, assim, basicamente, que eu creio. Eu acho que eu respondi. Maravilha, gente, é isso aí. O Pastor Max, vamos agora para o final do terceiro bloco. Você pode fazer a sua última pergunta também. Seu tempo é de 1 minuto e 30, fique à vontade. Final do último bloco. Então, quero agradecer já, né, o convite para o debate e falar que é muito importante estar aqui com vocês. Agora, a questão é a seguinte, ele falou algo aí que não vê uma ordem aí, cronológica, mas o próprio texto que ele diz aqui de 1 Coríntios 15, ele é uma ordem cronológica, que eu não respondi a pergunta, mas a pergunta foi respondida. Ou seja, o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte, literalmente. Então, que há uma ordem cronológica em toda a história, né, que vai acontecer. O tempo nosso aqui é muito curto para discorrer o assunto todo, completo, até porque envolve outras questões aí, então não dá para abordar todas as coisas, entende? Teria que ser um tempo um pouco mais longo. Então, eu não quero nem fazer uma pergunta, eu quero deixar ele discorrer mais sobre essa questão do assunto aqui, que ele está falando sobre 1 Coríntios 15, e você mesmo pode notar que no texto aqui, né, ele coloca para nós aqui uma ordem cronológica, né? Quando Jesus começa, tem início, meio e fim, começando em Jesus, como eu disse para você no começo da live, que eu não fechei com nenhuma visão, ok? Eu não fechei com nenhuma visão, mas eu sou mesmo, eu me considero um pré-milenista histórico nessa questão aqui, e eu creio que esse texto que ele colocou aqui como pergunta, né, na realidade é uma resposta, não seria uma pergunta. Então, okay, deram a oportunidade para você falar mais sobre isso. Lizardi, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta. Tempo na tela. Certo. Praticamente dando uma continuidade, né? Falou 1 Coríntios 15. Se for discorrermos como ordem cronológica, vai favorecer o que eu tenho falado, né? Porque Jesus vindo na sua volta, né, a sua segunda vinda que ele virá com todo o poder e glória e com todo o juízo e justiça que foi depositado ao Pai a ele, né? Como lá em Mateus 25 vai dizer, né? Então, diz aqui,
A partir do versículo 24, né? Depois virá o fim, quando entregar o reino ao Pai. Reino esse que o Senhor já começou através da sua primeira vinda. Lá em Mateus, né, se não me engano, capítulo 18, a parábola do valente, ele diz que tem uma parábola que ele diz, e no contexto de reino, pode o valente tomar seus bens sem antes o manietá-lo, que quer dizer prendê-lo? Então, foi isso que o Senhor Jesus fez quando venceu Satanás na cruz. Ele foi preso, não foi preso literal, né? Ele perdeu aquele domínio que ele tinha de enganar, não permitiu o evangelho, a graça, a redenção do ser humano, né? Porque até antes de Jesus, o que é que acontecia? Os mortos em Cristo, né? Ou seja, aqueles que criam na promessa do Messias, né? Antes de Cristo, eles ficavam num local reservado, no Hades mesmo, como chamados por alguns seus de Abraão, esperando a promessa. E essa promessa veio através de Cristo, quando ele venceu Satanás, anunciou essa vitória, né, naquele intervalo ali, até a sua primeira ressurreição do corpo, né? Então, eu vejo que quando entendemos uma coisa, leva a outra. Jesus, ele venceu Satanás e nos deu essa autoridade. Agora, aqueles a qual pertence ao Pai, o Senhor Jesus, e sabe quem são seus, não vai ser mais enganado. A igreja ela é triunfante, por mais países comunistas que venha a ter, com tantos imperadores malignos aí, como teve no passado, teve recentemente, por mais que tenham esses, o evangelho ele nunca foi impedido, justamente por causa desse reino que o Senhor Jesus trouxe. E esse é o verdadeiro milênio que eu vejo, porque aquela palavra 1000 que faz esse problema todo, né? Então, quando vemos também de forma literal as cronologias, lendo tudo em ordem cronológica, vai dar problema, porque várias vezes Apocalipse volta a outras cenas, né? Desde o capítulo, principalmente do capítulo 4 até o último. E quando entendemos que uma questão, ela leva a outra. O Daniel, deixa eu ver quantos minutos faltam. Daniel capítulo 9, quando uma passagem, eu acho que é as mais difíceis das escrituras, né? Versículo 24, diz aquela sobre as 70 semanas, aquele grande período determinado para os fins para o decorrer da história. Diz que vai cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça, selar a visão e ungir o santíssimo. Se você pode parar para fazer um estudo sobre isso, isso já se cumpriu em Cristo. Por exemplo, ungir o santíssimo. Jesus já cumpriu isso quando ele pregou no segundo tempo. Ele fez isso. Por exemplo, dar fim aos pecados. O autor dos Hebreus fala isso. A partir da volta de Cristo, se cumpre isso nele. Poucas coisas restam para se cumprir. E se cumpre o restante com a volta de Cristo. Dar fim à transgressão, se você entender que vai ter uma nova rebelião, eu digo assim, brincando, que é uma revanche que está sendo dada a Satanás, uma revanche. Ele tem que ser preso novamente, de forma simbólica, e ser solto, para querer novamente ter uma rebelião contra o Senhor. Então, eu vejo que transgressão não pode ter mais, e uma rebelião, onde a Bíblia diz que toda a terra será conhecida dentro do seu coração, não mais em tábua de pedras, mas no coração. Ter todo o conhecimento do Senhor sobre toda a terra, ainda ser 4 cantos das pessoas serem enganadas. Maravilha, maravilha, muito bem. Parabéns aos dois debatedores. Pastor Max Fabrício pode dispor de 5 minutos para a sua réplica final. Última réplica. Tempo na tela. Bom, agora vocês vão entender por que eu segurei o Lizard nessa última pergunta. Eu fiz questão de segurar ela nessa pergunta aqui de 1 Coríntios 15, porque agora eu posso falar um pouco mais tempo o que é que está por detrás disso aqui. Bom, como eu falei para os queridos aqui no começo, não dá para você entender, né,
o livro de Apocalipse, a ordem cronológica, a questão do milênio, por exemplo, se você não entender as 7 festas bíblicas, ok? E aqui, no texto de Coríntios aqui, ele vai citar uma ordem cronológica, começando aqui, né? Como você leu, né? Porque assim todas as coisas morreram em Adão, e assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Pronto, começa aqui o texto. Versículo 20, cada um por sua ordem. Há uma ordem cronológica, né? Cristo, as primícias, né? Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força. Aí ele fala, porque convém que reine e haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que ele reine. Convém que haja um milênio, convém que haja um reino literal, literalmente o que está falando isso aqui, não está falando a palavra milênio, mas convém que haja um reino literal, convém que ele reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés e ele devolva ao Pai o reino. Tanto que ele fecha aqui, você tem terminado de ler o contexto todo, né? Fala, ó, o último inimigo vai ser derrotado, aniquilado é a morte, completando assim o texto de Apocalipse capítulo 20, que é o que nós estamos concorrendo aqui, que é sobre o milênio, ok? Se você olhar no Apocalipse capítulo 20, é uma ordem cronológica ali também, ok? Isso, o milênio, acontece algo, depois é o milênio, Satanás é preso. Lá no texto de Apocalipse 20, você vai ver que quando Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, já está lá o falso profeta e a besta, e depois do final de Apocalipse capítulo 20, a morte e o inferno são lançados. A morte e o inferno, exatamente como está aqui no livro de Coríntios. Lá no livro de Apocalipse capítulo 20, está exatamente da mesma forma, Lizardi. Então não dá para você negar uma coisa que está aqui, você mesmo, como eu disse aqui, por isso que eu segurei essa resposta, você fez uma pergunta dando uma resposta. Ok? Foi por isso que eu fiz aquela primeira parte da resposta, estou fazendo a segunda parte. Agora vamos lá, o que significa as primícias? Nós estamos agora o quê? No tempo da Pêssach, da Páscoa, primeira festa. Jesus morre na Páscoa. Jesus ressuscita nas primícias, que é a festa celebrada no mesmo período da Páscoa, que são 3 dias depois da Páscoa. Ele só se deixa ser tocado, né, depois que passa os 7 dias dos asmos, os asmos da sinceridade, né, onde você tira a levedura. Nós estamos no jejum dos asmos agora, né? O Espírito Santo desce em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que o Espírito Santo desce, cumprindo então a profecia, que é uma das 7 festas, né? Cumprindo a profecia de que a Torá foi entregue, né, para o povo no deserto, exatamente no Pentecostes, que é a festa das colheitas. E o que acontece em Pentecostes? O Espírito vem então escrever nas tábuas do nosso coração as leis de Jesus. E a partir da nova Torá, agora o reino eterno de Deus está em mim, como você mesmo já citou aí. Só que existem outras 3 festas para se cumprir, ou 3 memoriais ainda, que seria o Yom Kippur, que é o dia do juízo, o Yom Teruah, que é o dia das trombetas, na realidade Yom Teruah, depois Yom Kippur, e por último, né, a Sukkot, que seria, né, o dia dos tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? É quando o Senhor reina, é tabernacular, é habitar, reinar conosco. Ok? Essa é a vontade de Deus lá para a antiga Israel. Agora, olha só, tabernacular. E é exatamente essa festa, a Sukkot, que é a última festa, que é citada no texto de Zacarias, capítulo 14, como sendo a festa obrigatória, que é a tipificação do milênio. É exatamente ali, no texto de Zacarias 14, que você vê essa ordem cronológica a fundo. Então, se você enxergar essas festas de Levíticos 23 só como festas, que já passou, que é lei, que é aquilo, você tira o prisma, você fecha a sua mente para entender que aquelas festas são marcos, são memoriais do reino de Cristo na linha temporal da história humana. É literalmente isso que aquilo significa. E aquilo está aqui em 1 Coríntios 15, e aquilo está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, que é o nosso tema de discurso aqui. Então, eu segurei nessa pergunta aqui que você fez, que foi uma pergunta-resposta, exatamente para falar sobre essa questão, que eu acho que é uma questão que tem que ser levada em extrema consideração, vocês avaliarem, porque o padrão tem que permanecer. Se as 4 primeiras festas, as festas, né, os 4 primeiros memoriais, que qual cujo Jesus, né, falou, fazer isso em minha memória, ele ressignifica isso lá na Páscoa, e todas as datas se cumpriram exatamente nos tempos dessas festas, que estão em Levítico 23, por que as últimas 3 também não se cumpririam? Se 4 se cumpriu exatamente nas datas, né? Páscoa, primícias, pães asmos e Pentecostes se cumpriu nessas datas as profecias. As últimas 3 profecias, nas últimas 3 festas, não se cumpririam? Seria fugir da regra?
que aquilo ali é um lapso, é uma linha temporal. Então, se você não entende as festas, se você não entende essas questões, você interpreta errado o livro de Apocalipse. Maravilha, muito bem. Gente, que coisa boa, né? Acabou o debate, porém, eu já quero pegar aqui um superchat, que é do Rodrigo Cervelli, gente. Rodrigo Cervelli hoje mora nos Estados Unidos, né? E acompanha o Arena Apologética. Essa pergunta, eu penso que ela vai ser mais para aquele que está defendendo o pré-milenismo histórico, no caso, o pastor Max, né? Todos os números de Apocalipse são simbólicos. Por que somente o milênio é literal? Isso mostra inconsistência na interpretação. Ou seja, é uma pergunta que vai confrontar o posicionamento do pastor Max, entendo eu. Estou certo? Não me incomodou muito, porque todo o Certo. símbolo que a palavra de Deus mostra, ela explica. Pastor, Desculpa, aí... não é para responder Não, agora. tranquilo, querido, tranquilo. É assim mesmo. Então, o senhor vai responder essa pergunta, você vai dispor de 1 minuto para responder essa pergunta, né? Porque superchat é 1 minuto. Então, já vou estar colocando aqui o seu tempo na tela. As perguntas do chat... Pois não, sim, pode falar. Eu posso responder essa pergunta, e é que eu vou ter um horário para cumprir aqui, e vou ter que, né, já está finalizando a live, não é? Eu vou ter que Já sair. estamos finalizando. Então, gente, deixa eu só explicar para o público. A live vai encerrar após essa pergunta, porque lá em Portugal já é 1 hora da madrugada, correto? 1h30. 1h30 da madrugada. Então, é muito tarde para o pastor Max, tá bom? Ele tem seus afazeres amanhã cedinho. Então, já vamos encerrar a live. Após a pergunta, o acabamento, eles farão aqui suas considerações finais. Ambos falarão de seus canais, aquilo que eles quiserem. Tempo na tela para a resposta. Então, peço desculpa você que está mandando chat aí, tá? E mandando chat, não tem como responder hoje, tá bom? Obrigado pela compreensão de todos. Tempo na tela, pode responder, pastor Max. Então, eu creio assim, se eu usar uma expressão, falar assim, porque se todos os números são simbólicos, e por isso, então, o milênio tem também, não pode ser literal, tem que ser simbólico. Então, não seria algo justo você usar uma comparação dessa, ok? Até porque tem outros símbolos ali que aparecem no texto, mas que o próprio livro de Apocalipse explica, né? Então, os números, que ele está falando, porque em relação ao milênio, é um número, né? Eu creio que seria isso que ele está querendo colocar aqui. Aqui o milênio é um número, né? Na realidade, e os números ali são simbólicos, ok. Mas quer dizer que então os 7 anos propostos no livro de Daniel, que é aquelas 70 semanas de ano ali, que são 70 semanas de anos, bem explicado no texto, são simbólicos, mas também são literais. Não são todos os números que são simbólicos. Na realidade, você vai buscar, porque se você vai interpretar Apocalipse, você tem que usar todos os textos escatológicos, que são Daniel, né? Mateus capítulo 24, Lucas 17 e 21. Então, são outros textos que complementam esse. Ok, maravilha. Gente, eu quero parabenizar aos dois, tá bom? Parabéns aos dois. A gente pode ver aí uma outra data para vocês fazerem a parte 2 desse debate. Eu gostaria de fazer perguntas aos dois. Eu tenho perguntas para fazer aos dois, não será hoje. Perguntas tanto para o Lizardi quanto perguntas para o pastor Max. Mas não dá para fazer hoje, tá? E já quero agradecer a todos e vocês podem dispor de 2 minutos, no caso, começando com o Lizardi com 2 minutos. Lizardi, muito obrigado, parabéns, tá? Pela desenvoltura. Pastor Max, também parabéns pela desenvoltura, ambos. 2 minutos para o Lizardi fazer as suas considerações finais. Obrigado pelo superchat, gente. Contribui com o canal. Curso de grego bíblico todos os sábados comigo. Basta entrar em contato comigo com o número que está na descrição. Olha, o pastor vai querer. Só entrar em contato comigo. Todos os sábados, 14 horas, horário de Brasília. Grego bíblico, grego koiné, tá? Eu com o professor Elton. Já temos muitas aulas gravadas, tá? A aula está no privado, não é do acesso ao público, porque é para os alunos que fazem parte do curso, tá bom? E é isso aí, gente. Sábado agora nós teremos aula, estamos estudando o auristo, os particípios verbais, então tá muito, muito gostoso o estudo do grego koiné. Você quer crescer, você quer ter conhecimento, quer ser capaz de consultar o texto original, consultar os manuscritos, consultar, enfim,
Tem que estudar, senão você vai ficar somente na Bíblia João Ferreira de Almeida. E eu vou fazer uma viagem essa semana e vou passar pela Grécia, hein? Seria bom. Olha lá. Chega lá, se for de dia você fala Kalimera, se for de noite você fala Kalinikrita. Pronto, só isso. O resto é... Lizardi, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações. Obrigado, gente. Ainda dá tempo de mandar superchat. Ajuda o canal. Olha, eu comprei o StreamYard aqui. Eu vou querer a ajuda de vocês, tá? Dá tempo de mandar superchat. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Tempo na tela. 2 minutos para o Lizardi fazer suas considerações finais. Haja coração, Brasil. Ele desafiou um pastor de Portugal. Tempo na tela. Eu não nego a cronologia dos eventos que ocorreram, como o pastor Marcos falou, né? Realmente Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, aí teve os pães asmos, o dia do Pentecostes, que ele manda o Espírito Santo, aí vai ter as trombetas, que simbolizam o aviso, né? A expiação, e o final, que ele se encaixou mais, foi na festa do tabernáculo, que ele esqueceu de apontar que tem a questão eterna ali também, né? Ela aponta para o descanso do Senhor lá da criação, do 7º dia, né? Que também tem ligação com o sábado, que essa é algo eterno também, que agora nós temos esse sábado em Cristo, quando vivemos nele, né? Que é o verdadeiro sábado em Cristo. Então, é algo também eterno, não só 7 anos ali, aliás, 1000 anos. Mas só para reforçar isso. Então, eu quero muito agradecer ao pastor Marcos, meu amigo, Deus abençoe, ter passado essa hora até aqui conosco. Está aberto aí para continuarmos depois esse assunto. Agradeço ao professor Elton, tenho interesse sim nesse curso, viu? Breve, futuramente, se Deus quiser, vamos estar fazendo. E agradeço a todos os irmãos, pessoal que estiver aí no chat, se inscreva no nosso canal, Ciência Bíblica, aborda esse tema com mais detalhes e outros temas também, né, bíblicos, né? Fico muito grato, uma boa noite para todos e até uma próxima oportunidade que está aberto, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Forte abraço, pastor Marcos, nosso irmão professor Elton, pela oportunidade. Obrigado, a honra é toda minha, querido, toda minha, tá? Parabéns aí pela desenvoltura. Pastor Max Fabrício pode dispor de 2 minutos para fazer suas ponderações finais. Tempo na tela. Ok, então, quero agradecer, né, o convite aí para estar no seu canal. Agradecer o Lizardi, que é um irmão e um amigo, que a gente faz parte do mesmo grupo. Por isso que ele fica rindo aí para mim, porque ele sabe que depois no grupo lá o bicho pega em nós, né? A gente fala muito ali, a gente, né, põe muitas coisas, a gente tem muitos pontos de vista em comum, ele sabe disso, mas tem esse ponto aí que a gente discorda, né? Ele é milenista, eu sou pré-milenista histórico, tradicional, é um ponto de discordância, nem tudo é 100% mil maravilhas, né? Eu, eu agradeço o Lizardi pelo convite, acho que ele que desafiou e chamou a gente para vir cá, e nosso horário aqui é 4 horas de fuso horário diferente, né? E eu estou sempre aqui no meu canal de escatologia, quem quiser conhecer, às vezes falta um pouco de tempo para discorrer sobre muito desse assunto, que é vasto, inclusive sobre a questão das festas, esse lapso, essa linha temporal que a gente colocou aqui, das 7 festas, biblicamente, a gente vai pondo ponto a ponto, então tem alguns vídeos no canal que falam sobre isso no meu canal. Meu canal é Escatologia e Ciência de Verdade, né? Te convido a inscrever lá no meu canal, assim como o Lizardi tem um canal, eu também tenho, um canal que já cresceu bastante, já está, graças a Deus, né? Estamos crescendo muito, a cada dia o canal não para de crescer, e tem sido a graça de Deus sobre nós ali, tá? E eu vou estar fazendo uma viagem agora, né, para a divisa da Ucrânia, na Polônia, onde está tendo ali a guerra. Então, eu vou estar fazendo um link ali com a Jocum, com outras pessoas, para ajudar ali os refugiados, né? Então, nós vamos estar gravando um daily vlog dessa viagem no meu canal. Te convido a participar, né? A estar orando por nós também, nessa viagem conosco, né? Nessa viagem missionária aí, que nós estamos aí propondo a fazer. Quero agradecer o convite do canal e deixar aqui um convite para você dar uma passadinha lá no nosso canal, conferir lá o conteúdo. Acho que tem mais de 500 vídeos lá, lives e podcasts. Maravilha, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, tá bom? Muito obrigado. Carinhosamente recebo um abraço do professor Elton, do Arena Apologética.
Obrigado, Lizardi. Obrigado, Pastor Max Fabrício. Foi uma grande satisfação e honra receber os senhores aqui, tá bom? Verdadeiramente. Parabéns, debate de alto nível na minha concepção, extremamente educado ambos, respeitáveis, e um debate que não é fácil a você abordar a escatologia, né, gente? Não é fácil. É verdade. Eu sou um admirador da escatologia também, e eu sei que não é um assunto fácil. Trata-se de um assunto que precisa fazer uma boa coordenação dos eventos escatológicos para não agredirmos aquilo que nós chamamos de eventos cronológicos, né, dentro de uma sucessão de acontecimentos. Bem, então, com base nisso, obrigado, Brasil. Obrigado, Portugal. Qual outro país? Portugal, Brasil, Estados Unidos, né? Nosso querido Rodrigo Cervelli, sempre nos dando apoio, vendo aqui, mandando superchat. E se você quer contribuir com o meu trabalho do Arena Apologética, você pode mandar superchat e você pode também usar o Pix, né? Aí, é isso aí. Então, eu quero convidar aos dois para comigo dizerem uma só voz, agradecer ao Deus Todo-Poderoso, dizendo em uma só voz: Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e louvado seja sempre Deus. Louvado seja Deus. E eu sempre digo no final: Recares cairene tu queriu Jesus Cristo, adelphai mu, fiquem todos com Deus. E até mais. Se Deus quiser. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Solta a vinheta.